Olá, amiguinhos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na semana passada a gente encerrou aquela parte de ciclo trigonométrico, não é? Falamos sobre a função, o seno e o cosseno, não como função, mas falamos do seno, do cosseno, falamos que a função seno é uma função ímpar, a função cosseno é uma função par, né? Também falamos sobre arcos côngruos, né? Como determinar um arco côngruo, trabalhamos com graus, com radiano no ciclo trigonométrico, fizemos redução ao primeiro quadrante e também vimos algumas coisas sobre simetria, tá? E fizemos exercícios que, tratando-se de Enem, a gente não precisa explorar muito, porque o Enem ele não trabalha daquela forma, né? Em termos de funções trigonométricas, ele não trabalha da forma com que aqueles exercícios foram cobrados. Na verdade, a gente utilizou aquilo ali para ganhar base, para ganhar corpo, né? E agora sim a gente vai estudar as funções periódicas, especificamente a função seno. Veja, para não ficar uma coisa muito longa, então a gente vai estudar a função seno em parte. Depois, né, na outra aula, eu vou ter que retomar para concluir a função seno, para não ficar uma coisa muito grande, tá? Então, como a gente está admitindo que estamos em sala de aula, tá certo? Então, em sala de aula, a gente não usa duas aulas, não é isso? E não consegue terminar um assunto todo de uma vez só. Então, a mesma coisa aqui vai ser desse jeito, né? Então, eu poderia gravar aqui 2 horas e concluir função seno, só que não faria muito sentido, porque você não teria um tempo hábil para estudar isso em casa. Tá? Então, a gente vai falar sobre a função seno. Me perdoe se a escrita, porque eu ainda estou ganhando habilidade com essa mesa digitalizadora, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da função seno. Veja, as funções periódicas elas surgiram, né, basicamente para descrever fenômenos periódicos, fenômenos que aconteciam periodicamente, tá? Então a gente sabe que em tempos passados, como não existia uma explicação científica para cada fenômeno que acontecia, muitas coisas eram atribuídas a coisas paranormais, né? E a gente sabe hoje muito bem que tudo se explica através da ciência, né? Então, se antes, né, se você fosse imaginar 200 anos atrás, né, você andando por dentro de um vão e uma porta, de repente você tem uma janela aberta e abre uma porta e não escora aquela porta, a porta bate. Antigamente, sei lá, 200 anos, você iria dizer que aquela casa estava, né, sendo mal assombrada, né? Tivesse com alguma coisa espiritual, ou alguma coisa, digamos assim, paranormal. Mas a gente sabe muito bem que o ar, onde ele entra, ele também vai ter que sair. Então, obviamente, se você abre a janela e deixa uma porta aberta e for circulação de vento, esse vento vai bater a porta, né? Então, antigamente muita coisa não era explicada, então as pessoas, né? Até hoje em dia, quando se fala em Triângulo das Bermudas, se você não conhece bem, a turma diz que é um local, né, que sofre efeitos paranormais. Na verdade, é um local, uma região onde tem muitos efeitos naturais, né? Correntes marítimas, circulação de altos ventos, né? Depósitos de bolsões de gás metano no fundo dos oceanos, a geografia do local. Então, lógico que se você tem vários desses fenômenos naturais acontecendo e se de repente eles acontecem simultaneamente, então qualquer embarcação, né, ou qualquer aviação que passe naquela região e sofra a influência de todos esses eventos simultâneos, provavelmente, não quer dizer que sempre vai acontecer, mas provavelmente a gente vai ter um acidente ali, né? Se de repente o piloto ele conhece a região, ele consegue burlar isso daí, certo? Então a ciência ela evoluiu exatamente para explicar muitos fenômenos e os fenômenos periódicos, né? Então eles são
perfeitamente explicáveis. É lógico que dentro de uma certa situação, dentro de uma certa, digamos assim, modelagem, a gente consegue colocar aquela situação, né, natural, a gente consegue matematicamente modelar aquilo dali, ou para uma exatidão, ou para uma coisa muito próxima da realidade. Então, os modelos meteorológicos são escritos através de equações matemáticas, de desenvolvimentos matemáticos aplicados à computação, e aí você tem modelos matemáticos sendo criados naqueles computadores e você consegue uma precisão do tempo, né? Então, a matemática ela entra muito, né, nessa área de fenômenos. Então, existem fenômenos periódicos que acontecem, né, no dia a dia. Então, fases da Lua, né, as correntes, né, marítimas, as marés, né, o nível de maré. Né, então, os batimentos cardíacos, né, o volume de ar dentro dos pulmões. Então, como a gente está inspirando e expirando, então esse pulmão atinge, né, o volume máximo atinge o volume mínimo, então o volume de um pulmão, né, ou dos pulmões, eles também são descritos de maneira periódica, os batimentos cardíacos também são descritos de maneira periódica, né? Então os fenômenos periódicos são perfeitamente explicáveis pelas funções. No nosso caso, se tratando de Enem, nós vamos estudar especificamente as funções periódicas, como a função seno e a função cosseno. Hoje a gente vai estudar uma partezinha da função seno, tá? Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, eu trouxe aqui um modelo, né, de como é que seria a projeção dos raios solares, né, exatamente quando você tiver o solstício de verão e o solstício de inverno. Né? Então, pelo desenho, você consegue perceber que quando você está no solstício de verão, o que é que acontece com os raios solares? Quando ele se projeta sobre, né, um objeto na vertical, então ele vai projetar uma sombra. Então perceba que esta sombra, vou colocar aqui embaixo, esta sombra tem um comprimento menor do que se estivéssemos no solstício de inverno. Então, no solstício de inverno, a sombra gerada, né, pelos raios solares sobre uma superfície vertical, certo? Vai ser exatamente um comprimento maior do que se fosse no solstício de verão, certo? E se ele estivesse exatamente nos equinócios, que seria a primavera e o outono, você teria uma sombra exatamente na metade do comprimento, né? Então perceba que essa variação, né, ela pode se dar, né, de maneira grande, no caso aqui, se você comparar o comprimento mínimo da sombra e comparar o comprimento máximo da sombra, então você tem uma variação aqui entre esses dois, entre essas duas sombras, certo? Ora, isso acontece ao longo do ano. Então, ao longo do ano, as sombras dos objetos elas não são fixas, né? O comprimento da sombra ela não é fixo. Isso depende exatamente em que solstício você está. Se o solstício é de verão, você tem sombras menores, né? Isso por quê? Porque o Sol ele estará mais, né, formando uma angulação muito mais próxima de 90 do que se estivéssemos muito mais próximo da vertical do que se estivesse no solstício de inverno, né? Onde você vai ter períodos mais frios. Nesse caso, né, o Sol ele vai ter uma inclinação maior em relação, né, à vertical, certo? E aí ele consegue projetar uma sombra maior. Se de repente a gente pede para uma pessoa durante o ano ir catalogando o comprimento das sombras no solstício de verão até o solstício de inverno, passando pelo equinócio, e ele vai anotando isso daí em função do tempo, né? Então, se ele fosse colocar em um gráfico, ele iria colocar uma coisa do tipo assim, né? Então, em determinado momento do mês do ano, a sombra estaria aqui, depois assim, 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 assim. Então, quer dizer, para uma pessoa leiga, né,
ela só iria admitir, né, que em determinado momento ela estaria lá em cima, né, um comprimento grande, ou em determinado período do ano um comprimento menor. Né? Então, uma pessoa leiga, com toda a boa vontade do mundo, ela descreveria um gráfico, né, dessa forma, né, onde a altura ou o comprimento da sombra estaria variando, digamos, de uma maneira assim muito brusca. Né? E a gente sabe que na verdade não é assim. Com o passar do tempo, essa sombra ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo gradativamente. Então, não é nessa velocidade que as coisas acontecem, né? Mas uma pessoa leiga, ela faria exatamente esse tipo de esboço, né? Veja uma outra situação, tá? Se eu trago aqui a tábua de marés, esse foi do mês de julho de 2018, daqui de Recife, tá? Então, se você pega a tábua de marés, você pode observar muito bem que a variação eu tenho para máxima, né, maré enchendo, e a altura máxima 1,92, certo? E aqui eu tenho maré descendo, a altura mínima, tá? No mesmo dia, que é o dia 1º de julho, que é o domingo, né? Então, às 5h36 da manhã eu tenho a altura máxima da maré 1,92 e atingindo a altura mínima, né, 0,34, né, 34 centímetros às 11h44. Né? E aí a maré volta a crescer de novo no mesmo dia às 17h55, chegando à altura máxima de 1,94. Então perceba que ao longo do tempo, né, você tem exatamente, né, a altura máxima e a altura mínima. Né? Se nós fôssemos pedir para uma pessoa leiga, né, colocar isso em forma de gráfico, então, olha o que iria acontecer. Né? Então, eu tomei a liberdade de ir lá no Excel, colocar as datas, né, quer dizer, colocar os horários, certo? E aí eu coloquei os horários seguidos em vários dias da semana, tá? Porque em um dia só não seria tão interessante assim. Então, peguei ao longo do dia da semana. Né? Então, o que, que iria acontecer? Né? Ela iria, a pessoa que não conhecesse funções periódicas, ela iria fazer um gráfico nesse modelo aqui, ó, tá vendo? Né? Você iria colocar as tabelas, né? A tabela de horário em função, a altura em função do tempo, né? Você iria colocar a tabela, iria mandar fazer o gráfico e iria ficar um gráfico desse tipo, certo? Agora, se de repente eu conheço função periódica e tento fazer um modelo disso daí, e eu tento refinar esses dados, aí eu consigo, né, colocar, né, um gráfico muito mais apresentável e muito mais próximo da realidade do que aquele que a gente viu no Excel. Né? Então veja que as curvas, elas, né, é muito mais sinuosa do que aquela curva que a gente viu, né, no Excel, muito brusca, né, intensa, né, como se ela instantaneamente ela saísse da altura máxima para a altura mínima. E a gente sabe muito bem que não é assim. Isso vai acontecendo gradativamente com o passar do tempo. Né? Então, quando eu faço um refino desses dados, né, e aí eu consigo descrever exatamente, de maneira muito mais sinuosa, muito mais apresentável, né, e chegando muito mais próximo da realidade de como a maré, né, a altura da maré, ela vai se comportar ao longo do tempo. Né? Agora é lógico que aqui no Excel é porque a gente não tem a função gráfico, né, periódico. Né? Então a única forma que você tem aqui de expressar isso é usando as linhas e usando colunas. Né? Então isso vai aparecer de maneira muito brusca. Olha, isso poderia melhorar? Poderia, se eu tivesse aqui intervalos de tempos, né, intermediários. Então, entre cada dois intervalos de tempo que eu pegue aqui, se eu tivesse mais intervalos de tempo periódicos, não é? Ou seja, periódico acontecendo para cada mesmo intervalo de tempo eu tivesse essa altura, então eu conseguiria descrever o gráfico, né, da forma que aparece aqui. Tá? É lógico que hoje em dia você tem equipamentos
para fazer esse tipo de fornecer, dar, né, esse tipo de informação como gráfico. A gente não fica, né, perdendo tempo fazendo gráfico. Agora, se tratando de Enem, é evidente que saber fazer o gráfico, descrever o gráfico, esboçar, é interessante. E veja, eu falei Enem, mas devemos salientar que no SSA 3 também é cobrado função periódica, tá certo? Então vamos falar da função periódica, a primeira delas, que é a função seno. A gente tem 6 funções periódicas: função seno, função cosseno, função tangente, tá? Aí a gente tem função secante, cossecante e cotangente. E de todas essas que eu falei, a gente também tem a recíproca, que é a função inversa. Então, se a gente fosse olhar funções periódicas, só tratando das funções periódicas que estão no ciclo trigonométrico, porque existem outras funções periódicas, tá? Então, se tratando apenas das funções trigonométricas que estão no ciclo trigonométrico, né, eu teria 6 funções e 6 inversas. Então, eu teria 12 funções. Lógico que, se tratando de Enem, a gente só vai falar de 2 funções importantes, não é, para o Enem e para o SSA, que é o que está no edital, que é a função seno e a função cosseno. Essas 2 funções, elas retratam, né, exatamente toda a periodicidade do que acontece nos fenômenos terrestres, o que acontece no nosso corpo, batimento cardíaco, volume de pulmão e assim vai, né? Então elas são suficientes para descrever isso daí. É lógico que a gente define função seno como toda função que é escrita nessa forma aqui, ó, f de x igual a seno de x. Eu poderia colocar y também. Y, né, é igual ao seno de x. Também poderia colocar assim. Então, paciência, viu, pessoal? Porque eu ainda estou criando a habilidade no uso da mesa digitalizadora, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui o ciclo trigonométrico. A gente sabe muito bem que o seno é o eixo do y, né? Então, se eu pegar um arco aqui de medida x, essa medida aqui é x, o raio é unitário, ele vale 1. Se você projeta perpendicularmente no eixo do seno, então esse comprimento aqui, ele vai ser o seno do ângulo x. Tá certo? Isso a gente falou na aula anterior. É lógico que no eixo do x seria o cosseno, mas eu não vou falar de cosseno agora, de imediato, né? Wellington, mas o seno, né, o cateto oposto sobre hipotenusa, né, exatamente, né? Esse ângulo aqui, ó, ele também é igual a esse, porque eu tenho ângulos aqui pegando essa paralela, então eu teria essas 2 paralelas e uma transversal, então eu teria ângulos alternos, que eles têm a mesma medida, não é isso? Então, toda vez que eu quiser descobrir o seno de um ângulo, então você projeta lá, né, no eixo do seno, né, no eixo do y, tá bom? Então, vamos pegar aqui o que é que eu preciso saber. Eu preciso, de imediato, saber quem é o seno de 0, o seno de π sobre 2, o seno de π, o seno de 3π sobre 2, que é 270 graus, e o seno de 2π, mas nesse caso o seno de 2π é congruo, 2π é congruo a 0, então o seno de 0 vai ser o seno de 2π. Wellington, por que esses ângulos? Esses arcos, eles são os limitadores dos quadrantes. Tá? Então perceba que o primeiro quadrante vai de 0 até π sobre 2. Perceba que o segundo quadrante é maior do que π sobre 2 e vai até π. O terceiro quadrante de π a 3π sobre 2 e o quarto quadrante 3π sobre 2 a 2π. Tá? π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e 0, obviamente quando eu falo 2π falo de 0 também.
eles não pertencem a quadrante algum. Eles estão exatamente no limite de um quadrante para o outro, tá? Então, por isso que eu preciso do seno deles para limitar. Então, a gente sabe muito bem que o eixo, vou botar aqui do lado, a gente sabe muito bem que o eixo do x, né, é o eixo do cosseno e o eixo do y é o eixo do seno. Não é? Então, aqui eu tenho um par ordenado, não é isso? Eu tenho um par ordenado onde esse A representa o cosseno de x e esse B representa o seno de x, correto? Então, se você olhar para esse ponto, né, que ponto é esse? Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. E esse ponto aqui estaria marcando que ângulo? Estaria marcando o ângulo de π sobre 2. Tá? Então, é quando o raio está na vertical, né? O raio ele estaria aqui na vertical, marcando exatamente 90 graus. Então, esse ponto, né, que está sobre o gráfico, ele indica o ângulo de π sobre 2. Né? E esse ponto tem coordenada 0, 1. Então, se você associar isso à coordenada xy, né, então aqui você tem o cosseno de 90 e o seno de 90. Eu vou colocar em radiano porque é o que mais aparece, tá? Então a gente se acostumar com radiano. Então significa dizer que o cosseno de π sobre 2 é 0. Eu estou falando de cosseno, mas eu não vou entrar em detalhes de cosseno, foi uma coincidência aqui, tá? E o seno de π sobre 2 é 1, que é exatamente esse comprimento aqui do raio. Quando você chega aqui nesse ângulo, quando o raio ele estiver marcando o ângulo de π, aí a pergunta é, que coordenada é essa? Essa coordenada é x menos 1 e o y que é 0. Então, se você comparar, o seno de π, ele está aqui, ó, é 0. Então, aqui você tem o cosseno de π e o seno de π. Tá? Deixa eu melhorar aqui esse apoio. Beleza? Se você tiver nesse ângulo aqui, ó, nesse ponto aqui, ele está marcando exatamente o ângulo de 3π sobre 2. Então, qual seria a coordenada desse ponto? Esse ponto tem x 0 e tem y menos 1. Como a segunda coordenada é o seno, né? Então, que é o eixo do y, né? Que é o eixo vertical. Então, aqui eu tenho que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E quando você chegar nesse ponto aqui, esse ponto aqui ele tem x valendo 1 e tem y valendo 0. Então, significa dizer que o seno de 0 é 0, que é o mesmo seno de 2π. Então, colocando isso aqui na tabelinha, né, e eu vou escrever dessa vez, mas vocês precisam ter isso na mente, tá? Então, se eu tiver aqui essa posição, então se eu colocar aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Opa, menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, se você perceber, né, como é que anda aqui a situação? O primeiro quadrante, ele vai do intervalo aberto. Ele está aqui, ó. Deixa eu colocar do lado da tabela, tá?
Eu ainda nem configurei a minha mesa digitalizadora. Esse é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, ele vai de 0, intervalo aberto, porque 0 não pertence a nenhum quadrante, né? Ele vai de 0 até π sobre 2. Aí aqui você tem o segundo quadrante. O segundo quadrante, ele vai de π sobre 2 até π. Aí, se você olhar para o terceiro quadrante vai de π até 3π sobre 2. Se tiver dúvida, é só olhar lá no ciclo trigonométrico, tá? E se você estiver no quarto quadrante vai de 3π sobre 2 até 2π. 2π, certo? O que é que acontece no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, ó, o seno vai de 0 para 1. Então, no primeiro quadrante, o seno está crescendo. Quando você vai lá para o segundo quadrante é de π sobre 2 a π. O que acontece no segundo quadrante? O seno vai de 0 para 1. Então, no segundo quadrante, a função seno ela é decrescente. Tá? E fica atento a isso, que isso é importante saber, viu? Já no terceiro quadrante, ele vai de 0 para -1, então continuou diminuindo. Então, no terceiro quadrante, a função é decrescente. E no quarto quadrante, vai de -1 para 0. Então, no quarto quadrante, a função seno é uma função crescente. Percebam que a minha imagem, certo? O menor valor da imagem é -1 e o maior valor da imagem é 1. Então, eu posso dizer que a função seno de x, ela tem valor mínimo para a imagem -1, certo? Eita, botei intervalo aberto, intervalo fechado, né? Porque -1 faz parte do conjunto. Então, a imagem é de -1 até o máximo, que é 1. Então, a função seno tem valor mínimo -1 e tem valor máximo 1. Fica atento a isso, tá? Ela completa o ciclo, né? Perceba que 0, 1, 0, -1, 0, voltou para o mesmo lugar. Então, ela completa o ciclo em 2π, né? Porque ela sai, né? Se eu fizer a diferença 2π menos 0, dá 2π. Então, ela completa o movimento em 2π. A gente chama isso de período. Né? Então, o período da função seno é 2π. Depois a gente vai ver que esse período ele pode ser modificável, tá? Então, a função seno ela é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo, no terceiro e crescente no quarto. Isso é fácil de você ver, porque se eu pegar um ângulo aqui maior do que x, né? Se eu pegar um ângulo K aqui, né? K maior do que x. Se você pegar um ângulo maior do que x, você vai ver que o seno dele é maior do que o seno de x. Correto? Então, no primeiro quadrante, a função seno está crescendo, certo? Então, ela cresce no primeiro quadrante e ela decresce no segundo e decresce no terceiro, porque ela vai sair de 1 e vai caindo até -1. Depois, quando é no quarto quadrante, ela volta a crescer de novo, tá? Então, a imagem da função seno, -1 a 1. Quando eu digo da função seno, é a função y igual a seno de x, que é a função simples, tá? A função seno é essa daí. Então, a função seno tem imagem -1 a 1. Então, qual é o valor mínimo da função seno? -1. Qual é o valor máximo da função seno? Mais 1. O período da função seno. Então, a função seno ela completa o movimento em 2π radianos. Esse é o período da função. Tá? Wellington, o inverso do período é a frequência? Exatamente. Né? O inverso do período é a frequência. E o inverso da frequência é o período. Significa dizer que quanto maior o período, menor é a frequência. Consequentemente, né, esse movimento ele é mais lento. Né?
Então, imagine o batimento do seu coração, não é? O que acontece quando aumenta o batimento? Aumenta o batimento, aumenta a frequência, não é? Se aumenta a frequência com que o seu coração bate, né? Então significa dizer, né, que se a frequência está aumentando, o seu período está diminuindo. O que é o período? O intervalo entre uma batida e outra, né? Então, o seu coração estendeu e voltou, isso é um batimento, né? Então, estendeu, voltou, é um batimento. Se esse movimento é rápido, significa dizer que o período entre uma batida e outra é curta. Se o período entre uma batida e outra é curta, então significa dizer que isso vai acontecer mais vezes, ou seja, vai ter uma maior frequência, né? Na Fórmula 1, o que acontece com os carros quando estão girando lá na pista, né? Aumenta a velocidade, ele vai passar pelo mesmo ponto, né, mais vezes num curto espaço de tempo. Então, o período com que ele passou na linha de chegada diminui. Então, se o período com que ele passa na linha de chegada diminui, significa dizer que a frequência com que ele vai passar ali vai ser uma frequência maior. Ele vai passar mais vezes porque eu aumentei a velocidade e diminui o tempo, diminui o período com que eu passo na linha de chegada, tá? Ora, eu posso pegar esses dados que estão na tabela, eu posso colocar num plano cartesiano para fazer um gráfico? Claro que pode, né? Então aqui eu vou colocar a minha função seno e aqui eu coloquei exatamente o plano cartesiano, certo? E aqui a variação agora é do ângulo, né? Porque a função seno vai ficar em função do ângulo, tá? Os ângulos eu vou colocar aqui para a gente lembrar: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Então, quem foi o seno de zero que a gente viu? O seno de zero é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, 3π sobre 2 menos 1 e 2π, 0. Correto? No primeiro quadrante, a função seno é crescente, no segundo é decrescente, no terceiro é decrescente e no quarto ela é crescente. Então, eu vou pegar esses pontos, isso é um par ordenado. Para 0 é 0, então ele vai estar aqui, ó, certo? Quando for π sobre 2 vai ser 1, então está aqui. Quando for π vai dar 0, então ele vai passar por aqui. Quando for 3π sobre 2 é menos 1, então ele vai passar por aqui. Quando for 2π vai ser 0. Wellington, e o próximo, 5π sobre 2? Se eu quiser, eu posso colocar 5π sobre 2. 5π sobre 2 é congruo a quem? Né? É congruo a π sobre 2. Então, significa que ele vai ter o mesmo seno, 1. Então, o que é que vai acontecer? Tudo começa novamente. Há necessidade de escrever para os ângulos que passam de 2π? Não, não há necessidade, né? Wellington, como é que tu descobriu que isso aqui é congruo a π sobre 2? Divida por 2π? Divida por 2π. A gente viu na aula passada como se faz isso, né? Até porque fica simples que a variação aqui é de π sobre 2. O gráfico já indica isso. Então significa dizer que ele volta a acontecer. Então precisa escrever o gráfico após 2π? Não há necessidade. Não precisa disso. A função seno é uma função par ou é uma função ímpar? A função seno é uma função ímpar. A gente viu na aula anterior. Então, o seno de menos x é menos o seno de x. Então, quem vai ser o seno de menos π sobre 2? O seno de menos π sobre 2 vai ser menos o seno de π sobre 2. Então, quem é o seno de π sobre 2? 1. Então, o seno de menos π sobre 2 vai ser menos 1. Então, aqui, ó. Quem é o seno de menos π? O seno de menos π é igual a menos o seno de π. Quem é o seno de π? 0.
Então não existe menos zero, né? Quem é o seno de menos 3π sobre 2? O seno de menos 3π sobre 2 é igual a menos o seno de 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? O seno de 3π foi menos 1, então vai dar mais 1. E quem é o seno de menos 2π? O seno de menos 2π é menos o seno de menos 2π é menos o seno de 2π. O seno de 2π foi zero, então como não existe menos zero, é zero mesmo. Então o gráfico fica assim, eu vou tentar desenhar da melhor maneira possível, tá? Então ele faz isso. Quase que não chega. Se quiser, ó, também passa, né? Vai para 1. Então ele faz esse movimento aqui também, ó. A função seno é uma função contínua, né? Então ele continua aqui. Precisa escrever o gráfico para o lado negativo? Não há necessidade disso, né? Não há essa necessidade. Olha, veja. Começou do zero, chegou no 1. Isso aqui é o primeiro quadrante, ó. O seno de 30 está aqui, ó. Π sobre 6. A metade de π sobre 2, π sobre 4. Π sobre 3. Então tá aqui, ó. Meio. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Então o que acontece? A função seno ela é crescente, né? Tá vendo? Ela está crescendo a função seno. Se eu fosse pedir para uma pessoa leiga fazer, o que ela iria fazer? Ela ia fazer uma reta aqui, ó. Sobe, desce, ela não iria ter, né? Não iria escrever isso de maneira refinada. Dê uma olhadinha aqui no gráfico, tá? Ó. A função seno começa do zero, tá vendo? Aí veio, fez o movimento e parou aqui. Então, essa distância daqui para cá é o período da função. Esse é o período, 2π. O período é exatamente o intervalo em que ele completa o movimento. Tá? Então, qual é o período de uma roda gigante? Entre lá na cabine da roda gigante, certo? E bota a roda para girar na sua velocidade normal. Então, ela deu um giro, chegou na altura máxima e voltou para a altura mínima. Então, o que é o período? É esse intervalo de tempo para ela completar o movimento, de ir ao máximo, ao mínimo e voltar à posição que ela estava antes, né? Então perceba que esse é o período, né? Ele encerra exatamente aqui, ó, em 2π. O que acontece depois é reprise, né? No nosso bom linguajar é um repeteco. A mesma coisa aqui, ó, começa aqui, desceu, subiu e parou aqui. O período está aqui, ó, 2π, tá vendo? Está negativo por uma questão de orientação. A mesma coisa se você pegar daqui, ó, daqui para cá, ó. Então, pegue daqui para cá. Olha o que acontece. Π, né? Daqui para cá não é π. E a distância daqui para cá também π. Né? Então, o período 2π. Eu posso pegar o período de qualquer ponto do gráfico. Né? Pego o final menos o inicial. Lembre-se, né? O final, π, menos o inicial, menos π. Dá 2π, tá vendo? O final menos o inicial. Agora, lembre-se, né, que você tem que completar todo o movimento. Eu coloquei aqui, né, um esboço mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, né? A precisão lá do GeoGebra, como é o gráfico. Esse gráfico, a gente chama esse gráfico de senoide. Certo? É a senoide. Beleza? Outro detalhe importante aqui. Observe, ó, a imagem. O máximo, que é 1, e o mínimo, que é menos 1. Ó. O valor máximo da imagem
o valor mínimo. Né? Então, a imagem é o valor de y, né? Tá aqui, ó, de menos 1 a 1. Tá? Então, a imagem da função é o intervalo de menos 1 a 1. Uma vez que eu sei a imagem da função seno de x, tá? Ou a imagem da função seno de x. Uma vez que eu sei a imagem da função seno, qualquer outra função seno modificada de qualquer maneira, eu consigo descobrir a imagem sem a necessidade de fazer o gráfico. Tá? Estou usando o gráfico para a gente visualizar, mas eu não preciso do gráfico. Tá bom? O período é 2π. Vai aprender muita coisa sobre esse período. Tá? E o domínio são os valores de x. Tá? Observe, dê uma olhadinha aqui que o gráfico ele continua. Então, o x pode ser qualquer valor real. Né? O x pode ser qualquer número real. Tá? Então, a imagem ela corre para o lado esquerdo, corre para o lado direito. A gente sempre vai se preocupar em fazer o gráfico sempre direcionado para o lado direito, só para o lado positivo de x, tá bom? Mas existe também para o lado negativo. Como é que a gente faz o gráfico de 2 seno de x? Vou colocar de novo aqui o ciclo trigonométrico. E os arcos vocês já sabem, né? 0, π sobre 2, né? π. Então, aqui o raio vale 1. Aí eu venho para cá, ó, seno de 0, 0. Aí o seno é 0. Foi lá para π sobre 2. Quem é o seno? Esse comprimento, 1. Cheguei em π. Tá? Π está aqui, ó. Quem é o seno? 0. Cheguei em 3π sobre 2. Quem é o seno? Menos 1. Cheguei em 2π. É côngruo a 0. Quem é o seno? 0. Então aqui eu tenho pares ordenados, né? 0, 0. π sobre 2 e 1. π e 0. Né? Então aqui são pares ordenados. Vou pegar esses pares ordenados e vou colocar no plano cartesiano. Então, quando for 0 é 0. Quando for π sobre 2. Né? Ah, sim, um detalhe. Aqui é vezes 2, né? Vezes 2. Então, a borrachinha muda aqui, né? Então, vezes 2, 0, 2, 0, menos 2, 0. Aí o par ordenado é 0, 0, 0, π sobre 2 e 2, π e 0, 3π sobre 2 e menos 2. Aí vou botar no plano cartesiano. 0 é 0, π sobre 2 é 2. Então não é mais 1, agora é 2. Aí π dá 0. 3π sobre 2 é menos 2. Ô, meu filho, me ajude. E 2π é 0. Então o gráfico ficou assim, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui com a outra cor o gráfico da função seno para você comparar. A função seno foi aqui, ó. Olha a diferença. Enquanto que a função seno, a imagem, é de 1 a menos 1, nessa função que a gente acabou de mexer, né? A função 2 seno de x, a imagem mudou. A imagem agora é de menos 2 a 2. O período continua o mesmo, 2π. Quer dizer, esse número 2 aqui, ele só alterou a imagem, né?
Wellington, eu preciso fazer o gráfico toda vez? Não, não há necessidade de fazer o gráfico, né? Veja como é simples. Qual é o valor mínimo do seno? -1. Então, o valor mínimo dessa função 2 seno vai ser -2. Qual o valor máximo do seno? +1. Então, qual vai ser o valor máximo dessa função? 2. Né? Então, -2 e 2. Perceba o gráfico. O que é que aconteceu com a senoide? Houve uma amplitude aqui, né? Mexeu na amplitude. Né? Em física a gente chama de crista da onda, né? Lá em física, o professor de física chama. Então a crista da onda, ó, esticou exatamente esse número 2 que está multiplicando o seno, né? Esse 2 aqui, ele alterou a amplitude e automaticamente alterou também a sua imagem da função. Antes a função seno de x tinha valor máximo 1, valor mínimo -1. Agora a função 2 vezes seno de x tem valor máximo 2, tem valor mínimo -2. Tá? Fica atento a esse número que está aqui multiplicando. Ele alterou a amplitude da função, certo? Ele alterou a amplitude da função, tá? E essa função y igual a meio seno de x. Vamos lá, vamos colocar aqui, vou botar o valor direto, tá? Seno de 0 é 0, vezes meio dá 0. Seno de π sobre 2 é 1, né? Imagina que aqui é π sobre 2, é 1, vezes meio, meio. Seno de π é 0, vezes meio, 0. Seno de 3π sobre 2, imagina que aqui é 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 menos 1, vezes meio, menos meio. Seno de 2π é 0. 0 vezes meio, 0. Então, como é que fica o gráfico? Quando for 0, vai ser... Quando for 0, é 0. Quando for π sobre 2 é meio, então aqui, mais ou menos aqui, né? Eu não botei não, era para ter colocado. Então ele fica aqui. Quando for π vai ser 0. Quando for 3π sobre 2 é menos meio. E quando for 2π é 0. Então, olha como ficou a minha curva agora. Né? Ficou assim, ó. Vou colocar de outra cor a função seno para você comparar, para você ver o que foi que aconteceu. A função seno, ela vinha aqui, ó, no 1, aqui, no -1 e aqui. A função seno, ela fazia isso. Correto? Aquela função 2 seno ia lá em cima, né? Deixa eu mudar a cor. Deixa eu botar aqui um magenta. Ele ia aqui, né? Ia aqui, vinha aqui, ia aqui no -2, ia aqui no -2, e vinha aqui de novo. Então ela fazia isso, né? Tente imaginar o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aí, Eliton? Aqui eu tenho, esse de azul aqui é a função y igual a seno de x. Esse de azul. Esse de magenta é y igual a 2 seno de x. E esse de vermelho é y igual a meio vezes o seno de x. O que está acontecendo? Esse número que está aqui fora, ele está alterando exatamente a amplitude da função. Né? A função seno, que é essa de azul, a imagem é de 1 a -1, valor máximo, valor mínimo. A função 2 seno de x, o valor máximo é 2, o valor mínimo é -2. Já a função meio seno de x, o que aconteceu com a crista da onda? Diminuiu, a amplitude diminuiu. Agora a imagem
Não é mais de menos 1 a 1, nem de menos 2 a 2. Agora a imagem é de menos meio a meio. Ou seja, esse número que está aqui, ó, ele está alterando a imagem, ele está multiplicando a imagem, né? A imagem da função y igual a seno de x, a imagem é de menos 1 a 1. Já a função meio do seno, multiplica por meio, dá menos meio e mais meio. Né? Então, esse número aqui está alterando exatamente a imagem. Isso faz com que, né, esse número, a crista da onda aumente ou diminua. Não é? Olha aqui, se for menos 2x, menos 2 seno de x. Né? Então, ó, vai ficar assim. Seno de 0 é 0, menos 2, vezes menos 2, 0. Seno de π sobre 2 é 1, vezes menos 2, menos 2. Seno de π é 0, vezes menos 2 é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, vezes menos 2 dá 2. Seno de 2π é 0, 0 vezes menos 2, 0. Agora a sua imagem, o que está acontecendo com a sua imagem? A imagem está indo de menos 2 a 2, não é isso? O domínio são todos os reais, lembre-se sempre disso. E o período é 2π. Até agora a gente não mexeu no período, né? Como é que ficaria? Eu coloquei o ciclo trigonométrico aqui, mas não há necessidade porque você já decorou, né? Então não vou botar nos próximos. Então quando for 0 é 0. Quando for π sobre 2 é menos 2. Quando for π é 0. Quando for 3π sobre 2 é 2. E quando for 2π é 0. Então, mudou a concavidade. Tá vendo? Enquanto a função seno ela começa subindo, né? Vamos mudar a cor aqui para vocês verem. Então, a função seno, ela está aqui, ó. Né? Sempre comparo com a função seno. Se fosse, por exemplo, menos seno, seria para baixo, né? Então, essa aqui, ó, é menos seno de x. Né? E essa aqui é seno de x. E por que essa aqui é menos negativo? Né? Está descendo, essa mudou a concavidade. Né? Negativo. Beleza? Esse número 2, né? esse número que está multiplicando, ele altera a concavidade da função. No caso, se ele é negativo. Né? Olha aqui, menos meio seno de x. Você já tem uma noção mais ou menos, né? Quem é o seno de 0? 0 vezes meio, 0. Quem é o seno de π sobre 2? 1 vezes menos meio, menos meio. Quem é o seno de π? 0 vezes menos meio, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1 vezes menos meio, dá meio. Seno de 2π é 0 vezes menos meio, 0. Então veja que a imagem ela vai de menos 1 meio, de menos 1 sobre 2 até 1 sobre 2. O período é o mesmo. O domínio são todos os reais. Por que todos os reais? Porque eu poderia botar aqui uma gama infinita, um conjunto infinito de valores que a gente estaria aqui repetindo. Então o gráfico ficaria assim, ó. Quando for 0 é 0. Quando for π sobre 2 é menos meio. Então aqui, ó. Quando for π vai dar 0. Quando for 3π sobre 2 vai dar meio. E quando for 2π vai dar 0. Então fica assim, ó.
Mudou a concavidade. É importante você perceber o que acontece com esse parâmetro que está multiplicando x, o seno de x. Então, ó, o parâmetro B, o que acontece com esse parâmetro B? Esse parâmetro B, quando ele multiplica, né, ele altera a amplitude. Né? Então, se esse B for um número maior do que 1, né, então o que acontece com a sua amplitude? A amplitude aumenta. Ela aumenta. A curvatura, né, ela aumenta. O que acontece quando esse parâmetro está entre 0 e 1? A amplitude diminui. Né? Então, o que acontece? A amplitude diminui. Né? Se o B é maior que 1, quando eu multiplico, aí ele alonga. Quando o B está entre 0 e 1, aí ele diminui. Se for negativo, a mesma ideia, só que aí muda a concavidade. Então, eu posso botar aqui o módulo, né? Porque se for negativo, é a mesma coisa, só que voltada para baixo. Então, se esse B em módulo é maior que 1, né? Ele é negativo, mas em módulo é maior que 1, então ele vai alongar mais para baixo, muda o sentido da concavidade. Tá? E automaticamente o que acontece? A imagem fica multiplicada por ele. Né? Então, se a imagem da função seno, se a imagem é valor mínimo menos 1, valor máximo 1, eu botei aberto aqui, mas é fechado. Então, se você tem B seno de x, então a imagem vai ficar menos B e mais B. Né? Veja aqui o exemplo. Ó. Então aqui, quem é a imagem? A imagem é de menos 1 a 1. Isso a gente já conhece. E o período é 2π, não mudou nada no período. Aqui, o que acontece com a imagem? Ou vou ter que fazer o gráfico, ela não precisa. A imagem fica multiplicada por ele. Então, você vai pegar aqui, ó, menos 1, que é o valor mínimo do seno, vezes 3, menos 3. E o valor máximo do seno, 3. 3, ó. 1 vezes 3, 3. Então, essa é a imagem. O período não mudou, a gente não está mexendo em período até agora. Né? Então, por que não mudou? Porque está sempre seno de x. Ó. Quando eu mexer aqui, aí a gente vai mexer o período. Tá? E aqui, quem é a imagem? Precisa fazer gráfico? Não, não precisa. Qual o valor mínimo do seno? Menos 1. E qual o valor máximo do seno? Mais 1. Então, qual vai ser o valor mínimo dessa função da letra C? Menos 5. E qual vai ser o valor máximo? Mais 5. Ué, então eu pensei que quando o seno assumisse o valor mínimo, a função assumiu o valor mínimo. Não, né? Tem esse sinal de menos aqui na frente. E o período? A mesma coisa, 2π. E aqui na letra D, quem é a imagem? Respondem para mim enquanto eu escrevo. Menos 1 vezes 3 quartos. Menos 3 quartos. E o valor máximo, 1 vezes 3 quartos, 3 quartos. O período continua a mesma coisa, não mudei nada no período. E o domínio? Domínio da função seno, da função cosseno, da função tangente não, mas a função seno ou cosseno, o domínio é qualquer número real, tá? Bora dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Eu fiz um esboço aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Tá vendo? Então veja, olha o gráfico da função, seno de x, tá vendo? Dá para ver aí, né? Seno de x, certo? Eu vou apagar esse C, que a gente não vai mexer no C e a gente não vai mexer no A, só no B, né? Então, ó o que está acontecendo. Ó. O B está aumentando, ó, 1,5. Olha a amplitude, isso de vermelho, tá vendo? Olha ela de vermelho aqui. Tá vendo? Então, ó,
A amplitude aumentando. O período mudou? Não, o período continua 2π, ó. Começa aqui e termina aqui, ó. Não muda o período. Mas a amplitude muda, tá vendo? Ó. Aumentou, tá vendo? Aumentou. Olha a imagem. O B é 4, tá vendo? Então, ó, menos 4 a 4. Tá vendo? Simples, né? Compare sempre com a função seno. A função seno, imagem, menos 1 a 1. A função 4 seno, menos 4 a 4. Tá vendo? E se fosse negativo, aí a concavidade inverte, né? Se B for zero, aí vai dar nulo, né? A função, se B for zero, era para multiplicar. B vezes zero, era para ficar zero aqui. Não esqueci de botar a multiplicação. Opa, aqui. Aí, ó. Menos meio, tá vendo? Inverteu a concavidade. De vermelho aqui, ó. Inverteu a concavidade. Ó. Tá vendo? Concavidade. O período continua 2π, ó. Não mudou. Ó. Tá vendo? Tá vendo? A amplitude, ela muda. Né? Então, esse número aqui, ele altera a amplitude. Engraçado, acho que ficou faltando colocar alguma era para ter o cálculo aqui, eu acho que eu esqueci de botar a multiplicação, mas tudo bem, dá para entender aqui. Beleza? Então, esse valor de B, né? O B, ele altera a imagem, tá? O que acontece com o gráfico de 2 mais seno de x? Isso é fácil, né? Isso é muito simples. Então, vou pegar a canetinha aqui. Ó, seno de 0, 0. Mais 2, 2. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, aqui é π sobre 2. Seno de π sobre 2, 1. Mais 2, 3. Seno de π, 0. 0 mais 2, 2. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. Seno de 2π, 0. Mais 2, 2. Quem é a imagem? A imagem da função seno. Dessa função aqui, 2 mais seno de x, né? A imagem é de 1 até 3. De 1 até 3. Ô, Wellington, tinha que fazer a tabelinha? Não, mano, velho. Ó, qual o valor mínimo do seno? Menos 1. 2 menos 1, 1. Qual o valor máximo do seno? 1. 2 mais 1, 3. Não preciso, não. E o período? O período é 2π. No gráfico ficaria assim, ó. Quando for 0 vai ser 2, então vem para cá, ó. Quando for π sobre 2 vai ser 3. Quando for π vai ser 2. Quando for 3π sobre 2 vai ser 1. E quando for 2π vai ser 2. Então esse é o gráfico. Tá vendo? Vou mudar a corzinha aqui para colocar... Cadê a função seno? A função seno é 0, 1, aqui, aqui, ó. O que foi que aconteceu? Ela deu um salto de 2 unidades, ó. Então, todos os pontos aqui deram um salto de 2 unidades. Todos aqui deram um salto de 2 unidades, que é exatamente esse número que você está somando aqui. Tá vendo? Então, o que aconteceu com o gráfico? Translador, subiu. Então, esse número que eu estou somando está pegando todas as imagens da função seno e está somando mais 2, ela vai subir. A mesma coisa se fosse menos 1. Seno de 0, 0. Menos 1, menos 1. Seno de π sobre 2, 1. Menos 1, 0. Seno de π, 0. Menos 1, menos 1. Seno de 3π sobre 2, menos 1.
Menos 1 com menos 1, menos 2. Seno de 2π, 0. 0 menos 1, menos 1. Quem é a imagem? A imagem tem valor mínimo, menos 2, olha a ordem, tá? E valor máximo, menos 1. Aliás, valor máximo 0, né? Eu não vi o 0 ali em cima. Como é que ficaria o gráfico? Quando for 0, quando o ângulo for 0 é menos 1, então tá aqui, ó. Quando for π sobre 2 vai ser 0. Quando for π vai ser menos 1. Quando for 3π sobre 2 é menos 2. Quando for 2π é menos 1. Então o gráfico ficou assim. A senoide. Como era antes? Você já sabe como era antes. 1, 0, menos 1 e 2π. Então fez isso. Ó. O que é que aconteceu? Desceu uma unidade. Quer dizer, desceu uma unidade. Somei menos 1. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o gráfico? Não precisa. Qual o valor mínimo do seno? O valor mínimo do seno é menos 1. Então, menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. Qual o valor máximo do seno? 1. Menos 1 somado com 1 dá 0. O período, 2π, não mudou. O período continua 2π. Veja que eu não preciso fazer para o que está depois de 2π. Por quê? Porque você já sabe calcular arco côngruo. Se eu quiser descobrir o que acontece depois de 2π, basta descobrir o arco côngruo. A mesma coisa para o ângulo negativo, porque você sabe que a função seno é uma função ímpar. Então a gente já sabe calcular isso. Mas não precisa, a gente vai descrever só do lado positivo até o período. Opa. De novo, já está aqui, né? Eu acabei dobrando o slide, veio. E aí, o que é que eu tenho que falar sobre esse parâmetro A? Esse parâmetro A vai transladar o gráfico. O gráfico ele vai subir. Então, se esse A for um número maior do que 0, o gráfico sobe. Se esse A for um número menor do que 0, o gráfico desce. Olha os exemplos aqui. Ó. Função seno, imagem, menos 1 a 1. Período 2π. Não, a gente não está mexendo no período, tudo continua no período. E aqui a imagem. Qual vai ser a imagem? Valor mínimo, menos 1, mais 3, 2. Valor máximo, 1, mais 3, 4. Isso é importante a imagem, viu? Que é o valor máximo e o valor mínimo da função. Então, essa função tem valor mínimo 2, tem valor máximo 4. Se essa função descreve o lucro em função do tempo, então o lucro máximo é 4 e o lucro mínimo é 2. O período é 2π, não muda. E o x pode ser qualquer número real. É o domínio da função. Né? A gente não vai ficar falando toda vez, porque a gente sabe que vai ser qualquer real. Olha aqui na letra C. Quem é a imagem? Vai dizendo aí para mim. O valor mínimo do seno é menos 1. Aí, ó, menos 5, menos 1. Menos 4. Menos 4. Vou botar aqui. E o valor máximo? 1. Aí, menos 5 com menos 1, menos 6. Então, aqui, ó, menos 6 e menos 4. E o período? 2π. Na letra D, diz aí para mim quem é a imagem. O valor mínimo, menos 1. Então, vai ficar 3 quartos mais 2. Que vai dar quanto? 11 quartos, né? E quando for mais 1, então vou ficar com 3 quartos menos mais 1. Isso vai dar menos 1 quarto, não é isso?
Então, menos 1/4 é o valor mínimo e 11/4 é o valor máximo. O período, 2π. Não alterou. Beleza? Você adiciona a imagem. Bora ver no GeoGebra como é que fica. Então aqui, ó, eu vou mexer no parâmetro A. Vou mexer no parâmetro A, que é esse aqui que eu vou adicionar, ó. Adicionou, o gráfico sobe, tá vendo? Quando ele é maior que 1, ele sobe, ó. Vai subindo, tá vendo? E se for negativo, ele desce. Aí o que acontece? Altera a imagem, né? Antes que a imagem era de menos 1 a 1, quando você adiciona, tá? A imagem, ó, aumentou. Quanto é que eu somei? 2, então a imagem vai de 1 para 3. Ó. Beleza? Facinho, né? Tranquilidade, beleza? Tranquilidade. Bora continuar. O que acontece? Agora a gente vai mexer no período. Vamos mexer no período agora. 2x, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai admitir que 2x serão os ângulos limitadores lá do ciclo trigonométrico, certo? Então agora não é mais x, é 2x. Então quem é o seno de 2x? Então vamos lá. Quando 2x for 0, quem é o seno de 0? 0. Quando 2x for π sobre 2, quem é o seno de π sobre 2? 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Eu estou admitindo agora que 2x vai ser 2x vai ser igual a esses ângulos aqui. Veja, para botar no ciclo trigonométrico, isso aqui é o eixo x. Como isso aqui é o eixo x, eu tenho que botar o valor de x aqui. Certo? Então, ó, 2x é igual a 0. Então, quem é x? 0. Tá 0 aqui. 2x igual a π sobre 2. Quem é x? Π sobre 4. Então, lá no eixo x é π sobre 4. 2x é igual a π. Você pode fazer isso mentalmente. Quem vai ser x? Π sobre 2. 2x igual a 3π sobre 2. Quem vai ser x? 3π sobre 4. E 2x igual a 2π. Quem vai ser x? Π. Então aqui vai ser π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então mudou, né? Antes não era 2π, agora é π. O período mudou. Exatamente por conta desse número aqui, ó. Então agora vai ser 0. Π sobre 2 está aqui na mesma posição, né? Π sobre 2. Aí a metade, π sobre 4. Π sobre 2, 3π sobre 4. Aí mais π, aqui é π. E aqui é 3π sobre 4. Então, quando for 0 é 0. Quando for π sobre 4 é 1. Quando for π sobre 2 é 0. Quando for 3π sobre 4 é menos 1. Quando for π é 0. Vou usar vermelho para se destacar em relação... Então ficou assim, ó. Mudou, né? O período não era 2π, agora o período é π. A imagem continua sendo a mesma, né? De menos 1 a 1. Por que a imagem está a mesma coisa? Porque eu não multipliquei nem somei nada aqui do lado. Então o período agora não é mais 2π, é π. Se o período diminuiu,
Né? O que acontece com a frequência? Aumenta. Se o tempo de um carro de Fórmula 1 diminui, né? Então significa dizer que a frequência com que ele vai passar ali vai ser uma frequência maior, porque a velocidade aumenta, então ele chega mais rápido, tá? Então, Wellington, toda vez eu vou ter que fazer o gráfico para descobrir quem é o período? Não, Pedro Bol. É só tu fazer assim, ó, módulo de 2π sobre esse valor daqui, ó, 2. Vai dar π. E por que módulo? Porque não importa o valor que está multiplicando aqui. O período vai ser o mesmo. Então, módulo de 2π sobre menos 3. Quem é o período? 2π sobre 3 dessa função aqui. Você precisa fazer o gráfico? Não, não precisa, mas perceba que o gráfico ele encurtou. Antes, onde é que ele ia? Ele ia aqui, ó. Aqui, aqui, aqui até 2π. Ele ia aqui, ele fazia isso, ó. Tá vendo? Então, o período caiu pela metade. Por que caiu pela metade? Porque eu dividi por 2. Beleza? E, obviamente, o que é que vai acontecer aqui? O contrário. Né? Quem é o seno de π sobre o seno de zero? Quando isso aqui for zero, seno de zero é zero. Seno de π sobre 2. Você já decorou, já deu tempo. Seno de π é zero. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Esse ângulo todinho vai ser igual a 3π sobre 2. E esse ângulo todinho vai ser 2π. Só que lá no eixo do x, não são esses valores que eu vou botar. Então, x sobre 2 tem que ser igual a zero. Então, quem é x? Zero. X sobre 2 igual a π sobre 2. Então, quem é x? Π. X sobre 2 igual a π. Então, quem é x? 2π. X sobre 2 igual a 3π sobre 2. Quem é x? 3π, que é 2. X sobre 2 igual a 2π. Quem é x? 4π. Foi que houve com o período? Dobrou o período. O período agora é 4π. Ué, então eu vou ter que fazer o gráfico toda vez? Não. É só pegar o módulo de 2π. Por que 2π? Porque é o período da função seno de x. E eu vou dividir por esse valor que está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x aqui? Meio. Divida por meio, isso vai dar 4π. O que é que vai acontecer? O período antes era 2π, agora é 4π, dobrou. O que aconteceu com o gráfico? Ele vai alongar, ele vai esticar. Né? Então, se o meu período aumenta, significa dizer que a frequência diminui. Se o tempo para um piloto de Fórmula 1 aumenta para ele dar uma volta, se o tempo aumenta, se o período com que ele passa na linha de chegada aumenta, significa dizer que a frequência que ele vai passar ali diminui, porque ele está mais lento. Olha só, quando for zero é zero, quando for π é 1, aí aqui eu tenho π sobre 2, está aqui, ó. Π, 3π sobre 2, 2π, era para ter feito, vai acabar passando aqui, 3π, não era não, era para ter feito mais um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá, vou escrever aqui e vou até onde vai dar. Quando for zero é zero, quando for π vai ser 1, quando for 2π vai ser 0, quando for 3π, é aqui, né? 3π, vai ser menos 1. Então o gráfico ele faz isso. Ó.
Vou poder mostrar no GeoGebra. Ele alongou, né? Ele alongou, o período dobrou. Aí ele alonga esse gráfico, né? Observe. Eita, não é aqui que eu quero, é aqui. Observe. O que acontece com o parâmetro C? Esse parâmetro C, ele altera o período da função seno, que era 2π, agora vai ser 2π sobre C. E fica dividido por ele. Isso faz com que o gráfico, ele estique o gráfico. Certo? E vai esticar esse gráfico. Observe. Quem é o período aqui dessa função? O período aqui é 2π. E quem é esse período? Eu vou ter que fazer o gráfico? Não. 2π sobre 3. Esse é o período. Quem é o período dessa função? 2π sobre 1/5, que dá 10π. Se fosse fazer o gráfico de 10π, ia ficar bem grandão o período. E aqui o período? Quem vai ser aqui o período? 2π. Qual é o número que está multiplicando x? 2/5. Então vai ficar 5π. Tá? Tranquilidade? Beleza? Bora ver no GeoGebra? Olha aí. Eu quero mexer no B, não é isso? No C, perdão. C, que é esse valor aqui de dentro. Ó. O que é que vai acontecer quando esse C aumentar? O gráfico, o C vai aumentar, ele vai alongar o gráfico, né? Cadê C aqui? Não era isso, não é isso. Tem que deixar... Ó. O C aumenta, o período diminui. Ó. Quanto era o período? Era 2π? Tá aqui, ó. Aí agora vou aumentar para 2. Aí o período vai cair para meio, para π, né? Metade de 2π, ó. Começa aqui e termina aqui, tá vendo? Veja que a distância, qualquer ponto que você pegue de início até o final, a distância é o período. Esse período aqui agora é π. Aí o gráfico ele vai encurtando, tá vendo? Ó? Por que ele está encurtando? Porque eu tenho mais ondas. Porque o período diminuiu e aumentou a frequência. Aí por isso que eu tenho mais ondas, né? Olha para isso. Isso é muito bonito, né? Vai diminuindo, aí ele vai alongando, né? Ó, ele vai alongando. Só que aí eu tenho -2, não é isso? Em módulo, né? Em módulo, ele vai encurtar, né? Módulo, ele faz a mesma função. Agora, quando ele está entre 0 e 1, ó, era para ter colocado aqui, ter mudado aqui a variação. Aqui, peraí, que eu faço isso agora. Para alterar aqui, controle deslizante, incremento meio, 0,5. Porque aí, senão eu não vou ver, né? Agora, aqui, ó. Meio, tá vendo como alongou? Porque você vai pegar 2π e dividir por meio, vai dar 4π, ele vai aumentar, tá? Bora ver aqui alguns exercícios. Veja, eu não falei a função, ela é completa, ela é assim, ó. A mais B vezes o seno de Cx mais D. Eu não falei desse parâmetro aqui. Né? Eu não falei, eu vou falar na próxima aula. Quando eu começar, eu começo falando disso. Então, se comprometa de você, né, desenvolver isso aqui. Saber como funciona cada parâmetro desse que a gente viu, porque isso é importante, tá? Quando a gente começar na outra aula, a gente já começa falando do parâmetro D. Olha aqui o exercício. Raio de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por L de x igual a K vezes seno de x, onde K é uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus, né? Que é a vertical aqui.
Quando x for 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo, né? Então veja, o que é que K representa? K é uma constante. K é uma constante aqui. Então você tem a função aqui L de x, que é igual a K vezes o seno de x. Beleza? E aí ele fala, quando x for 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo, né? X representa o ângulo e a intensidade luminosa é dado por isso aqui, ó. Essa é a intensidade luminosa, tá? Então o que eu preciso saber é quem é esse K aqui, né? Que valor eu tenho desse K? Primeiro eu preciso saber isso daí, né? Muito bem. Então, para o seno, para x igual a zero, né? Para x igual a zero, o que é que a gente tem? Eita, deixa eu voltar isso aqui. Espera aí, eu limpei aqui para poder corrigir isso aqui. Veja, o máximo aqui da intensidade luminosa quando o ângulo chegar ao seu máximo, que é 90 graus, não é isso? Então, quando o x for 90 graus, L de 90 vai ser K vezes o seno de 90. 90 é π sobre 2, né? Quem é essa intensidade para quando for a intensidade máxima? Seno de 90 quem é? 1. Então é K, correto? Essa é a intensidade luminosa. Intensidade máxima. Aí agora ele diz assim, para x igual a 30 graus. Então, quem vai ser a intensidade luminosa? X vai ser 30 graus, então vai ser K vezes o seno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? Meio. Então, a intensidade luminosa agora é K sobre 2. Né? Então, antes era o quê? Era K. Agora é K sobre 2. Aí o que aconteceu? Ele quer saber quanto se reduz. Né? Então, quanto ela reduziu? Menos K sobre 2, K sobre 2. Né? Então, ela perdeu K sobre 2, reduziu K sobre 2. Só que eu quero saber em porcentagem. K sobre 2 dividido por K. Veja, eu estou fazendo de uma forma que pode dar qualquer valor, né? O resultado é sempre esse, meio. Quando eu digo sempre esse, a forma de fazer sempre vai ser essa daí, né? 0,5, que é redução de 50%. Alternativa letra B. Beleza? Essa questão foi do Enem de 2018. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O, sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Aí ele mostra o gráfico. Qual dessas é a expressão que representa essa altura? Veja, se você olhar o formato com que ele começa, olha, começa subindo, depois desce. Quem começa subindo e depois descendo é a função seno, né? Então, a função é essa aqui, ó. A mais B vezes o seno. Aí, sei lá, a gente viu que foi o quê? Foi C, né? C vezes T. Certo? Muito bem. Aí o que você percebe? Quando você olha aqui, ó, desse ponto para esse ponto, porque ele começa, desce,
ponto para começar de novo, o período é 2π. Ó. Ora, o período da função é 2π sobre c, né? Não é um módulo. Então, esse período deu 2π. Isso significa dizer que c é 1. Então, a minha função já melhorou, é essa aqui, ó. Certo? Se tivesse alguma coisa diferente disso, eu já eliminava. Aí, o que é que você percebe? Você percebe que para quando t for zero, a sua altura é 88. Não é? Um par ordenado aqui, 0 e 88. Aí você vai substituir na função. Né? Y é igual a A mais B vezes o seno de t, que é 0. Isso dá quanto? Isso dá 88. 88. Quem é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Então significa dizer que esse A é 88. Então a minha função fica assim, ó, 88 mais B vezes o seno de t. Tem que saber agora quem é o B, né? Aí você vem, por exemplo, aqui, ó, quando for 2π, dá 88, né? Então, quando t for 2π, ele vai dar 88. Aí eu vou substituir aqui, ó. Correto? Quando for 2π, ele não dá 88. Wellington, poderia usar outro valor que não fosse 2π, porque o seno de 2π vai dar 0. Bom, bem lembrado. Pode sim, meu filho. Então não vou usar esse aqui não, porque a gente vai ver que o seno vai dar 0. Seno de 2π é 0. Eu vou usar esse aqui que é melhor. Então, quando for π sobre 2, quanto deu a altura? 168. Estou ceguinho, papai. Então, substituindo, fica assim, ó. 88 mais B vezes o seno de π sobre 2. Quanto dá essa altura? 168. Então, eu tenho que 88 mais B. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. Então, B vai ser 168 menos 88. B vai ser igual a 80. Correto? Então, a função fica assim, ó. A, que é 88, mais B, que é 80, vezes o seno de t. 88 mais 80, cadê? 88 mais 80 seno de t. 88 mais 80 seno de t. Letra A. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de revisar isso daí. E na próxima semana a gente conclui função seno e faz exercícios. Obrigado. Ficou longo, né? Mas tinha que ver e olha que eu cortei um pedaço, viu? Um grande abraço e até a próxima semana.